Boa tarde. Agradeço inicialmente a gentil apresentação do ministro Moura Ribeiro. É um prazer estar aqui com meu colega de mesa, amigo, Dr. José Antônio Fischner. Saúdo os ministros aqui presentes e os parabenizo pela iniciativa. É indiscutível que o Poder Judiciário tem prestigiado muito a arbitragem, particularmente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Quando nós examinamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nós verificamos como há uma sintonia muito grande entre o tribunal e a comunidade de arbitragem. Isso é muito importante porque não há dúvida de que isso contribui para a maior segurança jurídica e para uma maior certeza de que as decisões arbitrais, se seguirem o devido processo legal, elas serão mantidas em casos em que exista algum tipo de recurso ao Poder Judiciário. Como já foi mencionado aqui em outras palestras, quer dizer, a arbitragem apresenta algumas características básicas que são de extrema importância para o direito societário, que nós vamos tratar nessa exposição. Em primeiro lugar, a questão da celeridade, quer dizer, as questões levadas à arbitragem são decididas de forma mais rápida, mais célere. E eu lembro aqui um caso que foi paradigmático nesse sentido, acho que as pessoas mais jovens aqui talvez não lembrem, mas foi o caso envolvendo as ações da Telebrás. A Telebrás, na década de 80, começo dos anos 90, era assim, a ação mais negociada no mercado de capitais brasileiro, era uma blue chip, como se dizia na época, como se diz ainda hoje. E houve um aumento de capital na Telebrás na época e, por alguma razão, a CVM não concordou com aquele aumento e referiu o caso ao Ministério Público, que entrou com uma ação civil pública. E a ação civil pública foi julgada em primeira instância, procedente. Com isso, na medida que a ação visava anular o aumento de capital, as ações, evidentemente, caíram de cotação. A segunda instância foi julgada improcedente, aumento de capital considerado legítimo, as ações subiram. Então, nós tínhamos uma oscilação das ações, na verdade, dos recibos de subscrição da Telebrás, porque as ações não tinham sido emitidas, em função das decisões judiciais. E essa discussão levou nos tribunais muito tempo, levou cerca de 8 a 10 anos, até que chegou a um acordo entre as partes envolvidas e se resolveu a questão. Mas ficou, então, esse estigma, digamos assim, da necessidade de decisões rápidas em matéria de direito societário. A outra característica importante da arbitragem e a sua aplicação às questões de direito societário são a possibilidade de se adequar o rito ao caso. Quer dizer, a arbitragem permite, digamos assim, uma customização do processo. Quer dizer, o processo arbitral ele é construído entre os advogados das partes, junto com os árbitros, e adequado àquele caso específico. Então, não há uma rigidez no procedimento arbitral, há essa possibilidade de adequá-lo ao caso especificamente, há a possibilidade de nós termos sentenças parciais, não? Há a possibilidade de nós termos uma perícia que vai ser definida pelas partes, como é que ela vai se realizar. Então, as partes, com seus advogados e os árbitros, definem o procedimento e tratam de adequá-lo, então, ao caso concreto. Essa possibilidade de customização, então, do processo arbitral, tendo em vista o caso concreto, ao meu ver, talvez seja a mais importante característica da arbitragem quando aplicada ao direito societário. E, além disso, há muitos casos em que se requer a confidencialidade. Quer dizer, as partes envolvidas não querem que o caso vá aos jornais, não querem que o caso seja explorado publicamente, então contratam na ata de missão, que institui a arbitragem, contratam um regime de confidencialidade, o que lhes confere maior segurança. Nós temos, em matéria de arbitragem, foi feito um levantamento há pouco tempo pela professora Selma Lopes, e ela verificou que de 2010 a 2014 nós tivemos cerca de 600 litígios arbitrais decididos, envolvendo quase 16 bilhões de reais. Então, é um número expressivo de casos, com valores também bastante significativos. E o maior número de casos envolvia questões de direito societário, questões, então, societárias.
O segundo maior número de casos envolve obras, construção civil e obras de energia elétrica. Nesse segmento, a Câmara mais ativa em matéria de arbitragens no setor de construção é a Câmara de Arbitragem de Minas Gerais, a Camarb, e nos demais casos nós temos as câmaras da FGV no Rio, que é uma câmara importante, a Câmara da Fiesp em São Paulo, a Câmara de Arbitragem do Mercado também em São Paulo, e em vários casos a ICC, que é uma câmara internacional que julga também vários casos no Brasil. As três maiores hipóteses que nós temos de arbitragem de direito societário são as seguintes. Primeiro, contratos de compra e venda de empresas, quer dizer, as chamadas mergers and acquisitions, M&A, né, como se fala no direito do empresarial, aqueles casos, então, em que nós temos uma companhia adquirindo o controle da outra ou comprando a outra, e normalmente, nesses casos, as companhias envolvidas, as empresas envolvidas fazem um contrato pelo qual dispõe que, se houver alguma divergência, algum litígio, será levado, então, à arbitragem. Essa é a hipótese talvez mais comum em que se tem conflitos societários, porque muitas vezes o vendedor, depois de concluída a negociação, ele chega à conclusão que o preço não foi bom, ou o comprador, que é a hipótese mais comum, verifica que há uma série de defeitos naquela empresa que ele comprou. Quer dizer, há uma série de garantias que foram prestadas pelo vendedor que não se materializam, e principalmente há uma série de informações prestadas pelo vendedor que não se revelam verdadeiras. Então, essa é uma hipótese bastante comum de conflito em matéria societária, que é essa de compra e venda de companhias. Quer dizer, o Milor Fernandes costumava dizer, e depois a frase foi repetida pelo ministro Malan, que no Brasil nem o passado é previsível, né? Então, essas hipóteses de compra e venda de empresas, elas se referem a alguns anos com informações que seguidamente não se mostram corretas ao longo do tempo, o que dá ensejo, então, a muitas arbitragens. Esse talvez seja o maior número de arbitragens em matéria de direito societário. O segundo maior número é que envolve acordos de acionistas. Hoje, praticamente todos os acordos de acionistas, eles têm uma cláusula de arbitragem. Confesso que na minha prática de advogado, há muitos anos que eu não vejo um acordo de acionistas em que não exista previsão expressa de arbitragem. E aqui há uma questão que muitas vezes surge, que é quando o acordo de acionistas menciona uma Câmara, o Estatuto menciona outra Câmara, o Estatuto Social. Então, nós temos uma possibilidade de conflito entre câmaras, ou às vezes o Estatuto não fala nada a respeito de arbitragem, o acordo de acionistas menciona expressamente a arbitragem e menciona qual é a Câmara. Então, nós temos possibilidade de conflitos para que se ver qual o poder competente ou, em alguns casos, qual a Câmara competente. Eu já vi alguns casos, inclusive, em que nós tínhamos, quer dizer, o Estatuto mencionando uma Câmara, o acordo de acionistas outra Câmara e um segundo acordo entre uma das famílias integrantes do acordo mencionando uma terceira Câmara. Então, nós temos aqui um conflito entre três cláusulas cheias, cada uma mencionando uma Câmara determinada, que é de difícil solução. Então, normalmente, é muito importante que se siga uma mesma diretriz. Quer dizer, se estabelece uma Câmara de arbitragem no Estatuto, é importante que no acordo de acionistas se siga a mesma Câmara. E a terceira fonte, digamos, de conflitos que são levados à arbitragem é o que se refere àqueles casos em que há previsão no Estatuto da companhia. É a cláusula compromissória estatutária que foi inserida pela Lei 10.303, no artigo 109, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações. Essa lei é interessante, uma brevíssima história, porque a Lei 10.303 ela veio como uma reação à reforma anterior à Lei das SA. Quer dizer, nós tivemos uma reforma em 97 que suprimiu vários direitos dos acionistas minoritários. Por quê? Porque estava naquele momento no bojo de uma privatização de serviços públicos. Então, ao Estado não interessava, que era o vendedor das ações das companhias de economia mista, ao Estado não interessava repartir o prêmio do controle com os acionistas minoritários. Então, retirou-se a oferta pública, o tratamento igualitário para os minoritários, e retirou-se também o direito de recesso em várias hipóteses, como, por exemplo, na cisão. Né? A Lei de 97 tirou o direito de recesso da cisão, porque o Estado estava privatizando o setor de telefonia. Estava privatizando a Telebrás, não queria
Na hora que ele cindiu a Eletrobras em várias companhias, não queria pagar o sobrepreço para os acionistas minoritários. Então, na privatização da Telebrás não houve, então, direito de recesso para os acionistas minoritários. Então, na reforma de 97, se retirou vários direitos, que foram depois recompostos na reforma de 2001, com a Lei 10.313. Então, essa lei, ao restaurar vários direitos minoritários, incluiu, entre os direitos essenciais, a possibilidade de se recorrer à arbitragem em matéria de direito societário. Então, primeira razão dessa cláusula inserida no artigo 109, parágrafo 3º, restaurar os direitos dos acionistas minoritários. Segunda razão, havia uma demanda muito forte por parte de investidores estrangeiros. Essa talvez tenha sido a razão mais forte para que se incluísse a previsão da cláusula compromissória estatutária. Quer dizer, havia vários fundos de investimento, vários fundos de pensão e vários private equities, quer dizer, investidores institucionais estrangeiros que queriam aplicar no Brasil e achavam que haveria maior segurança jurídica se houvesse a previsão da cláusula compromissória estatutária, se eles pudessem recorrer à arbitragem. Então, essa foi uma das razões também importantes para que se incluísse na lei a cláusula compromissória estatutária. Então, se criou, a partir dessa inclusão, uma discussão muito grande, eu vou referi-la brevemente, porque o ministro Cuevas já tratou dela, sobre o alcance da cláusula compromissória estatutária, que hoje, felizmente, está razoavelmente pacificada. Primeiro, que questões que podem ser dirimidas pela arbitragem em matéria de sociedade anônima? Ou seja, quais os limites da cláusula compromissória em matéria de direitos envolvidos, ou seja, tendo em vista a matéria, a ratione matéria. Que matérias podem ser objeto de arbitragem na sociedade anônima? Que seria, então, a arbitrabilidade objetiva. E aqui, embora exista ainda alguma discussão, a meu ver, todas as matérias que tratam de sociedade por ações podem ser resolvidas pela via arbitral. Quer dizer, o Ripper, uma vez se referindo à sociedade anônima, à Assembleia Geral de uma sociedade anônima, disse que, na verdade, isso aqui é um saco de dinheiro, né? São sacos de dinheiro que votam. Quer dizer, cada acionista significa uma quantidade de dinheiro, ele está ali representando um volume de recursos, e ele vota tendo em vista o seu interesse patrimonial. Então, em princípio, todas as matérias que são discutidas numa Assembleia Geral, num Conselho de Administração, são matérias que envolvem direitos patrimoniais disponíveis. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em se ter o exercício do direito de recesso, se for discutido na esfera da arbitragem. A cobrança de dividendos, a responsabilidade de administradores. E, inclusive, uma questão que é bastante atual, quer dizer, uma sociedade de economia mista. Uma sociedade de economia mista cujo acionista controlador, a União, tenha cometido um abuso de poder de controle, não poderia, eventualmente, ser demandada na esfera arbitral? Quer dizer, se caracterizado o abuso de poder de controle, né, sendo a sociedade de economia mista submetida aos mesmos princípios de direito privado das sociedades privadas, por que não se poderia tê-la como ré numa demanda arbitral? Né? E, tipicamente, nós tivemos, no caso, enfim, é um caso público, no caso da Petrobras, por exemplo, que se deixou de atualizar o preço do combustível durante muito tempo para atingir objetivos de interesse de política econômica. Se poderia aqui perfeitamente falar numa situação de abuso de poder de controle e, consequentemente, numa demanda na esfera arbitral. Então, em princípio, a meu ver, todas as questões em que se discute direitos de acionistas, direitos de controladores, responsabilidade de administradores, de membros do Conselho de Administração, da diretoria, do Conselho Fiscal, poderiam ser objeto de arbitragem. A segunda questão, que é importante, se refere à arbitrabilidade subjetiva, ou seja, quem pode fazer parte da arbitragem em matéria societária. Aqui nós temos, em primeiro lugar, a meu ver, todos os órgãos da companhia, ou seja, os diretores, os administradores, podem ser demandados na esfera arbitral, porque eles têm a sua competência, têm os seus poderes, tendo em vista as funções que eles desempenham enquanto órgãos da sociedade. Quer dizer, a lei da CCA adotou a teoria orgânica, eles não são vistos mais como mandatários, mas como órgãos, e, consequentemente, eles podem ser incluídos na arbitragem.
E a questão que se discutiu durante algum tempo foi se os acionistas que eventualmente discordavam de uma alteração do Estatuto, que incluísse a cláusula compromissória estatutária, se eles seriam ou não abrangidos por esta cláusula. E com a modificação que se fez no artigo 136-A da Lei das SA, se dispôs expressamente que a inserção da Convenção de Arbitragem no Estatuto obriga a todos os acionistas, ou seja, não só aos acionistas que estavam na companhia desde a sua formação, mas também aos acionistas que ingressaram depois e aos acionistas que são contrários à inclusão dessa cláusula. Então, a nova lei, ao fazer a reforma na lei de arbitragem, ela concilia os dois princípios fundamentais. Quer dizer, o princípio da vontade majoritária na sociedade anônima, a maioria pode alterar validamente o estatuto, com o princípio de que a arbitragem deve seguir a manifestação de vontade das partes. Ou seja, o estatuto obriga a todos, mas aqueles acionistas dissidentes podem se retirar da companhia, exercendo, então, o seu direito de recesso. Algumas questões que vêm sendo discutidas na prática da arbitragem são interessantes de serem mencionadas e que, na minha atividade, inclusive como árbitro, como advogado, eu venho vendo e venho percebendo que estão crescendo em número. Primeiro, a questão do árbitro de emergência. Há uma tendência de se estabelecer o árbitro de emergência, ou seja, desde o início, já se podendo recorrer ao tribunal arbitral. Ou seja, aquelas medidas de tutelas de emergência já podendo ser resolvidas na instância arbitral. A ICC, há 3 anos, modificou o seu regimento e instituiu a figura do árbitro de emergência, dizendo que no silêncio da convenção existe a possibilidade de se recorrer a um árbitro de emergência que é indicado pela própria ICC. No Brasil, a Câmara de Arbitragem do Mercado ACAN dispõe, no regimento, na última mudança, que, se as partes estiverem de acordo, elas podem indicar o árbitro de emergência. O que significa isso? Significa que a arbitragem vai resolver todas as questões, inclusive aquelas que ainda são antes da formação do tribunal arbitral. Normalmente, é o tribunal arbitral que resolve todas as questões, inclusive medidas de emergência no curso da arbitragem. Normalmente, antes da instauração do tribunal arbitral, as medidas de emergência são levadas ao Poder Judiciário, como foi bem mencionado aqui na palestra do ministro Sanseverino, e que depois será confirmada ou não essa medida de emergência pelo tribunal arbitral. O que se estabelece hoje no regimento da ICC e da própria Câmara de Arbitragem do Mercado é que as partes podem prever a instituição do árbitro de emergência, que será indicado, então, pelo tribunal, pela Corte de Arbitragem. Então, a Corte de Arbitragem indica um árbitro de emergência, e esse árbitro de emergência vai decidir a tutela antecipada, a medida de emergência, que depois será mantida ou não pelos membros do tribunal arbitral. Essa tutela de emergência, eu tive uma experiência que foi extremamente interessante, foi nomeado pela ICC para decidir em 30 dias uma medida de emergência, e, enfim, uma vez decidida a tutela de emergência, as partes acabaram se compondo e não houve a necessidade, então, de instalação do tribunal arbitral. Então, essa é uma tendência interessante em matéria de direito societário, porque muitas vezes a questão se resolve tendo ou não a medida de emergência. Quer dizer, às vezes a questão pode demorar tanto tempo que é mais interessante chegar a um acordo uma vez que se tenha definido previamente se existe ou não a possibilidade de se obter uma medida de emergência. Então, essa figura do árbitro de emergência é algo que começa a se desenvolver cada vez mais nos anos mais recentes. Outra questão que também vem sendo discutida na esfera da arbitragem em direito societário é a que se refere ao papel da Comissão de Valores Imobiliários, quer dizer, a CVM, que é o órgão que regula o mercado de capitais. Em algumas situações, ela tem demandado que companhias abertas que se submetam à arbitragem divulguem a arbitragem. Quer dizer, mesmo que elas tenham acordado, tenham contratado a confidencialidade, há alguns casos envolvendo companhias abertas em que se exige a divulgação como fato relevante da existência da arbitragem. Se for uma arbitragem que envolva valores substanciais, pode ser necessário que essa matéria seja divulgada aos acionistas, porque isso aqui pode impactar
a cotação das ações. Então, houve durante algum tempo uma discussão se a determinação de divulgar o fato relevante se oporia e prevaleceria ou não sobre a confidencialidade do procedimento. E hoje há um entendimento quase pacífico de que, quer dizer, como as normas que tratam do dever de divulgar são normas de ordem pública, quer dizer, havendo obrigatoriedade de divulgar, as companhias, mesmo estando no curso de uma arbitragem, terão que fazer a divulgação dessa matéria como um fato relevante. Você deve ter visto, às vezes sai no jornal, fato relevante, a companhia tal vem divulgar que vai pagar um dividendo X, vai se fundir com a outra, está sendo alvo de um processo de aquisição de controle, daí por diante. Então, nessa hipótese, o que se vê algumas vezes é que a informação do fato relevante não se dá todos os detalhes, mas se informa que existe uma arbitragem e que essa arbitragem, dependendo da decisão, pode impactar positiva ou negativamente a cotação das ações daquela companhia. Em se tratando de companhias abertas, nós temos hoje cerca de 160 que têm cláusulas compromissórias no seu estatuto. Então, esse é mais ou menos o número de companhias que estão no novo mercado, no nível 2 de governança corporativa, que tem todos os seus conflitos, então, levados necessariamente à arbitragem. Há um número crescente de arbitragens, então, envolvendo companhias abertas. Essas arbitragens são levadas a efeito frente à Câmara de Arbitragem do Mercado, a CAM, e tem tido um desenvolvimento e decisões bastante razoáveis. Quais são os problemas da arbitragem hoje em matéria de direito societário? A arbitragem não é a panaceia, quer dizer, é um instrumento útil, é um instrumento adequado ao direito societário, pela celeridade, pela confidencialidade, pela possibilidade de customização do procedimento ao caso, porém, evidentemente, tem limites. Não é uma panaceia universal. Primeiro, o custo. Questões de menor monta não faz sentido que sejam levadas à arbitragem. A arbitragem é cara. Efetivamente é cara. As câmaras cobram caro, os árbitros, não tão caro, mas enfim, mas os árbitros também têm honorários que muitas vezes são considerados elevados, e há então um processo que é um processo pago. Outro dia, algum tempo, tive um caso em que as partes pediam a justiça arbitral gratuita, porque elas diziam que tinham convencionado a arbitragem, não tinham recurso para pagar, enfim, eu não vou mencionar os nomes, mas estavam como árbitros dois dos mais importantes juristas brasileiros, e se discutiu um pouco e chegou à conclusão que eram incompatíveis os dois institutos, quer dizer, ou era justiça gratuita ou era arbitragem, porque, por definição, os árbitros não podem atuar de forma gratuita, e a Câmara também, por definição, ela cobra. Quer dizer, é uma justiça privada e é uma justiça paga e cara. Então, esse é o primeiro limite que, a meu ver, é importante quando se tem questões de menor monta, a arbitragem não é o instrumento mais adequado. Se vocês forem ver hoje, boa parte da jurisprudência em matéria de fundos de investimento, boa parte dos casos são resolvidos através do Código de Defesa do Consumidor. Há uma jurisprudência ampla nesse sentido. Os tribunais têm aplicado o Código de Defesa do Consumidor, considerando, corretamente ou não, mas, enfim, considerando o cotista do fundo de investimento como um consumidor, considerando que há uma equiparação da figura do investidor em fundos de investimento à do investidor, porque a sociedade que administra o fundo de investimento é uma instituição financeira que presta um serviço serviço equiparado àquele prestado pelos bancos aos consumidores de seus produtos. Então, essas questões envolvendo cotistas de fundos têm sido levadas ao Poder Judiciário e decididas através do recurso analógico ao Código de Defesa do Consumidor. Segundo limite, não há jurisprudência. E essa é uma limitação importante da arbitragem em direito societário. Não há jurisprudência. As decisões são sigilosas, não se tem uma formação de jurisprudência em matéria de decisões arbitrais. A Câmara de Arbitragem do Mercado está instituindo um sistema de publicação de emendas, sem o nome das partes, para preservar o sigilo, mas essas emendas são bastante incompletas, elas não dão o sentido exato à decisão arbitral, primeiro. E segundo, cada decisão é diferente, quer dizer, não é o mesmo tribunal arbitral. A cada caso nós teremos um tribunal arbitral diferente.
Então, a jurisprudência em matéria de arbitragem, que se vê internacionalmente, diz respeito basicamente a aspectos procedimentais, não ao direito material. Então, esse é um segundo limite que, a meu ver, é importante. O terceiro limite é de que é muito difícil compatibilizar a arbitragem com ações de classe, com ações promovidas por grupos de acionistas minoritários. O Instituto da Arbitragem Multiparte é extremamente difícil. Por quê? Porque a arbitragem repousa na autonomia de vontade das partes. As partes escolhem a arbitragem e cada uma delas escolhe o árbitro que deseja para aquele caso específico. Então, se nós tivermos uma hipótese com 1.000 acionistas minoritários entrando com uma ação contra uma companhia aberta, a não ser que todos eles se juntem e consigam escolher de comum acordo um árbitro, né? A companhia vai escolher o outro, os dois juntos vão escolher o presidente. A não ser que elas consigam escolher um árbitro, dificilmente vai se ter a possibilidade de vingar uma arbitragem multiparte, uma arbitragem com uma multiplicidade de acionistas minoritários contra uma companhia determinada. Então, os casos que nós temos entre minoritários e controlador, ou entre minoritários e a companhia, basicamente são casos em que os minoritários são poucos e são minoritários bastante fortes. São fundos de investimento, são fundos de pensão, ou são empresas de private equity, quer dizer, que aplicam naquela companhia visando um retorno imediato. Então, nós temos, concluindo, nós temos um desenvolvimento muito rápido da arbitragem em matéria societária. Esse desenvolvimento é crescente, há um número cada vez maior de casos, e os casos envolvem valores cada vez mais significativos, porém, há alguns limites que devem ser mencionados para que não se tome a arbitragem como uma panaceia universal. Muito obrigado.